como funciona para alugar um carro aqui em Portugal. Eu tô com esse Ford Puma alugado e antes dele eu aluguei outro carro, então vou falar para vocês o passo a passo para fazer isso, documentos necessários, preços e mostrar um pouquinho desse carro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael e eu moro há quase 3 anos aqui em Portugal junto com a minha esposa e essa está sendo a primeira vez que nós alugamos um carro aqui. Esse está sendo o segundo carro que nós alugamos porque ontem eu devolvi o primeiro e já peguei esse aqui. Eu entrei de férias e minha mãe veio com a minha tia do Brasil para nos fazer uma visita, então alugamos aí 2 carros, primeiramente um Seat ou Seat, não sei como é que vocês falam, Arona, se eu não me engano, esse é o modelo dele, e ontem devolvi e peguei esse aqui. O outro carro nós pegamos por 10 dias e eu já postei vídeo no canal mostrando mais de perto e também falando os preços. Como eu ainda tenho mais alguns dias de férias, decidimos pegar outro carro para continuar fazendo alguns passeios. Até porque nesse momento nós não temos carro, eu só tenho uma moto, então alugar foi necessário para fazermos passeios, para buscá-las no aeroporto e enfim, foi necessário. Vou começar mostrando um pouco desse carro que eu achei incrível e nunca tinha tido o contato. E depois vou falar o preço do aluguel desse aqui e, é claro, falar os documentos necessários e também dar algumas dicas aí para vocês. Bora começar vendo a parte externa desse carro. Eu achei ele muito bonito. Ele se chama Puma, é da Ford, como vocês já viram. Olha só, vou vir aqui atrás. Tá aqui o nome dele, Ford Puma. É um carro que tem um bom tamanho, é híbrido. Então é muito interessante porque tem uma boa economia. Sua parte interna é muito boa, ele é bem espaçoso. É um carro manual. O outro que nós tínhamos alugado era automático, mas eu adoro carro manual, então tá sendo muito top. Isso é até uma curiosidade, né? Eu acho que no Brasil não deve existir um carro desse porte com o câmbio manual. Para quem não sabe, aqui em Portugal muitos carros têm o câmbio manual, inclusive esse aqui que eu aluguei e vários outros. Existe Mercedes, BMW, vários carros manuais. Mas vamos falar aqui dele. Tem um bom espaço interno, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. O seu porta-mala não é tão grande assim, né? Sua bagageira, vou já mostrar. Não é muito grande, porém, eu acho que é ok. Como eu falei para vocês, ele é híbrido, então tá aqui, ó, EcoBoost Hybrid. E eu acho isso muito bom porque ele dá uma maior autonomia. Eu vou até mostrar aqui uma coisa para vocês no painel do carro. Estou aqui com a chave, ela é de presença, então é keyless, não é necessário colocar em nenhum lugar do carro. Eu deixo aqui no meu bolso, coloquei no bolso, e para ligar tem que apertar o travão, né, o freio, e também a embreagem. Aí eu aperto aqui esse botão e o carro já liga. Como podemos ver, ele tem bastante tecnologia, então no volante já tem vários comandos, aqui a buzina no meio, claro, ar-condicionado, tem aqui a multimídia que tem navegação, dá para conectar o telefone para ouvir música, inclusive tá conectado aqui, ó, S24 Ultra de Rafael. O painel é todo digital e a parte que eu mais gostei tá aqui, pessoal. Ele mostra a autonomia. Temos 650 km de autonomia. A autonomia, para quem não sabe, é quanto o carro ainda vai percorrer de quilômetros com a quantidade de combustível que tem. E eu gostei muito disso porque quando eu peguei esse carro ontem, a autonomia era de 560 km e agora tá em 650. Então, como eu tô andando devagar, acho que a bateria ali vai dando uma ajuda por ser híbrido e a autonomia aumentou. Maravilha, quanto menos combustível eu gastar, melhor. É claro que ele tem vidros elétricos e espelhos elétricos também. Tem aqui espaço para garrafas ou latas, inclusive um Monsterzinho tá aqui. O câmbio dele é manual de 6 marchas, entrada 12 volts e entrada USB. Eu gostei muito desse carro, pessoal, de verdade. Foi a primeira vez que eu andei num Ford aqui em Portugal e a primeira vez que eu andei num Ford Puma. Eu nunca tinha entrado num carro desse, já tinha visto na rua, mas nunca tinha entrado e achei incrível. Ele tem aqui também o Cruise Control, então é muito interessante porque estamos ali numa viagem na autoestrada, selecionamos a velocidade que queremos e o carro vai sozinho, sem precisar ficar apertando o acelerador. Outra coisa interessante que ele tem em relação à tecnologia é, tá vendo aqui o desenho da estrada? Quando eu começo a ir um pouquinho para o lado, ele me mostra que eu estou chegando no limite da faixa e manda o carro de volta para o meio, então tem esse controle, né? Essa ajuda aí de centralizar na faixa. Aqui já vemos também, ó, indicador híbrido. Ele me mostra quando eu estou usando mais a bateria do que o combustível. Então, é interessante. Mas é claro que também podemos mudar o que aparece ali no meio, ó. Com esse botãozinho aqui, vamos para baixo e ali já aparece várias informações. A pressão dos pneus, computador de bordo, sinais de trânsito, a velocidade daqui. Enfim, muito tecnológico. Agora eu vou desligar.
E olha que interessante, ele coloca aqui esse aviso: verifique se existem ocupantes nos bancos traseiros. Então, para você que tem filho, nunca vai esquecer ele dentro do carro. Então tá aí, já apresentei um pouco para vocês desse carro que eu achei incrível. E agora bora falar de documentos necessários, preços e algumas dicas que eu tenho para dar. Primeiramente, em relação a preços, eu tinha alugado outro carro antes desse e fiquei com outro carro por 10 dias e paguei 374 euros. Só que eu já expliquei o porquê de eu ter pago esse valor no vídeo anterior a este, que é apresentando o outro carro que eu fiquei e também falando sobre seguro e essas coisas. E um detalhe importante, eu aluguei esse carro e o anterior a este na Europcar, então vou falar aqui do procedimento na Europcar, pode ser que em outra seguradora seja diferente. Esse carro que eu tô agora, que é o Ford Puma, eu aluguei do dia 16, que foi ontem, até o dia 22. E o preço ficou em aproximadamente 215 euros. Tanto esse carro aqui quanto o outro eu aluguei com a versão mais top de seguro. São 3 opções. Você pode alugar o carro com o seguro mais básico, então só o seguro obrigatório, e aí é claro que fica muito mais barato. Por exemplo, o outro carro que eu paguei 374 euros, se eu alugasse na versão de seguro mais básica, eu acho que ia ficar por volta de 120 euros o aluguel para 10 dias. Só que temos aí um grande porém, né? Temos que pesquisar certinho e ver o que está incluído no seguro ou não, como as coisas funcionam. Esse seguro mais básico, que ficaria 100 e poucos euros o aluguel para 10 dias do outro carro, não cobre muita coisa e, além disso, caso você bata o carro, tem ali uma franquia de mais de 3.600 euros. Então eu já não acho interessante, porque você vai estar com um carro que não é seu na mão e se acontecer alguma coisa você vai ter um gasto muito alto. A segunda opção de seguro, que é o intermediário, já cobre muitas coisas a mais, vidro, sem franquia, enfim, várias coisas que vocês podem olhar lá depois no site. E o interessante é que a franquia de mais de 3.600 euros, caso aconteça alguma coisa, desce para 1.000 euros. Então ok, já ficou mais tranquilo 1.000 euros. Porém, de qualquer jeito, eu não fico sossegado, pessoal, em ter um carro que não é meu na mão e sempre ficar ali com medo de acontecer alguma coisa, porque se acontecer, eu vou ter que gastar mais 1.000 euros. Então, não é interessante, me deixa nervoso só de pensar em gastar 1.000 euros num carro que nem é meu. E é aí que chegamos na opção mais top de seguro no aluguel desses carros na Europcar. É um seguro que tem uma cobertura enorme e, além disso, não tem franquia. Ou seja, se acontecer qualquer coisa, se eu bater o carro ou algo assim, se Deus quiser não vai acontecer, mas se acontecer, estamos protegidos. Não tem franquia, não tenho que pagar nada caso aconteça, porque eu já paguei um pouquinho mais caro no aluguel do carro. Na minha opinião, mais vale gastar um pouco mais no aluguel do carro do que ter a possibilidade de gastar 1.000 euros de franquia, ou se não, mais de 3.600 euros de franquia. E a diferença não é tão grande assim. Por exemplo, o primeiro carro que eu aluguei, eu lembro disso porque quando eu aluguei o outro carro, antes desse, eu tinha alugado pelo site só o seguro intermédio. Quando eu cheguei lá para buscar o carro, o senhor que me atendeu na Europcar, muito simpático inclusive, me deu a possibilidade de passar a seguro premium, a seguro mais top. E eu aceitei, porque a diferença ficou de 80 euros, se eu não me engano. Então eu achei muito melhor gastar mais 80 euros para ficar tranquilo durante os 10 dias que eu estava com aquele carro, do que ter a possibilidade de gastar 1.000 euros de franquia. Graças a Deus não aconteceu nada quando eu estava com outro carro e espero que não aconteça com esse também. Mas foi o que eu falei, mais vale contratar o seguro mais top para ficar tranquilo. Até porque não é tão fácil assim tirar do bolso 1.000 euros tendo o seguro intermédio para pagar isso de franquia, sendo que, foi o que eu falei, o carro não é nem meu, então dói o bolso e o coração em gastar um valor desse caso aconteça alguma coisa. Eu não sei se ficou claro, mas vamos lá para ser mais direto. Se eu alugasse esse carro aqui com o seguro mais básico, eu teria que pagar mais de 3.600 euros de franquia caso acontecesse algum acidente. Se eu alugasse esse carro com o seguro intermédio, que é a segunda opção, eu teria que pagar 1.000 euros de franquia caso acontecesse algum acidente. E, como eu aluguei com a terceira opção de seguro, que é a mais top, eu não tenho que pagar nada de franquia caso aconteça alguma coisa. Eu sei que isso é a opção de cada um, então se você quiser alugar com o seguro mais básico, é opção sua, mas a dica que eu deixo é: se programe para gastar um pouquinho mais no aluguel e ficar tranquilo no tempo que você está com o carro. Eu digo isso principalmente se você vai alugar o carro em Lisboa ou em grandes cidades, porque eu estou em Lisboa, moro aqui, na verdade eu moro em Cascais, porém
Minha mãe e minha tia ficaram hospedadas em Lisboa, então eu fui quase todo dia para lá. Em horários de ponta, que é como eles falam aqui, nós falamos no Brasil horário de pico, o trânsito é um caos. Muitos carros na rua, ônibus, que são os autocarros, enfim, o trânsito é muito maluco, tem muito carro na rua, então não é difícil acontecer um acidente, uma batida. Eu vejo batidas de carro todos os dias morando aqui. Ah, e detalhe, quando eu aluguei aquele outro carro, logo que eu saí da locadora, um carro bateu no outro na minha frente. Então naquela hora eu já relaxei e falei assim, nossa, eu fiquei nervoso, né? Porque quando a gente vê um acidente acontecendo, não é legal, né? Enfim, mas eu já relaxei porque eu falei, meu, ainda bem que eu contratei o seguro total, porque eu realmente tive a prova ali que um acidente pode acontecer a qualquer momento, do nada, assim, alguém pode bater o carro. O trânsito é muito maluco em certos horários em Lisboa. Em Lisboa existem muitas locadoras de carro, então você pode escolher entre as empresas. Como eu falei para vocês, eu aluguei esse aqui na Europcar e por Lisboa e em outras cidades existem várias unidades da Europcar. Então, se você quiser alugar um carro lá, você pode ir até lá e escolher o carro, fazer o pagamento na hora. Porém, eu dou aqui mais uma dica. Se você for alugar um carro, eu indico que antes de ir até a empresa, entre no site e tente fazer a reserva e o pagamento já por lá. Eu não sei como é que são nas outras empresas, mas na Europcar, se você faz a reserva e o pagamento pelo site, fica mais barato. Tanto desse carro aqui quanto do outro que eu aluguei, eu fiz reserva e pagamento direto pelo site. E lá mesmo eles mostram que se você pagar na hora, seja com cartão de crédito, seja com cartão de débito, eu paguei com débito e autorizei direto pelo aplicativo do meu banco, fica mais barato. Eles já mostram isso para você logo de cara no site. Agora, em relação a opções de carros que existem, são muitos, pessoal, de verdade. Esse aqui é o segundo mais barato. Antes dele era um Fiat 500, um carrinho pequeno de 3 portas, né? Na verdade, no Brasil falamos 2, que são as 2 portas da frente. Porém, aqui em Portugal falam 3 portas, que são as 2 da frente, e a da bagageira, do porta-malas. Enfim, esse aqui é um carro de 5 portas e é o segundo mais barato. Não era especificamente esse que aparecia no site. Eles dão lá uma opção, no caso eu escolhi um Peugeot, não lembro qual modelo específico, e se não estiver lá esse Peugeot, eles te dão um similar, então um que tenha basicamente o mesmo tamanho, que seja ali parecido. No caso, me deram esse Ford Puma e eu adorei. Ah, Rafael, mas eu quero alugar um carro de luxo, tem disponível na Europcar? Tem, pessoal, lá tem Tesla, se você quiser, então um carro 100% elétrico, que você vai economizar ali no combustível. Tem também Volvo, tem várias opções que você pode entrar lá no site e eles já mostram muitas ali. Lembrando, eu tô falando aqui da Europcar, que foi a empresa que eu aluguei, pode ser que em outras empresas tenham outros carros. Inclusive, eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu vi na rua uma Porsche Panamera com o símbolozinho, né, o autocolante, o adesivo de uma empresa de aluguel de carros. Não era da Europcar, mas era uma outra empresa, então pode ser que tenha até Porsche em outras empresas. Ou até mesmo na Europcar, né? Eu não fui pesquisar se tem Porsche ou não, porque eu sei que seria muito mais caro. Inclusive, pelo que eu vi, aqui em Lisboa também existe aluguel de carros esportivos. É claro que é uma coisa muito mais cara. Por exemplo, eu vi lá uma Ferrari, eu acho que era uma Ferrari 296, ela estava por 1.400 euros a diária. Se você quiser, você pode alugar um carro desse também, mas aí é claro que deve funcionar de uma maneira diferente, porque é um carro muito caro, um carro esportivo, enfim, deve ter ali suas restrições. Mas agora bora falar de uma coisa muito importante, que são os documentos necessários. Primeiramente, vale lembrar que eu tenho mais de 26 anos, eu fiz 26 anos em outubro, na hora certa, né, porque fiz em outubro e agora em novembro aluguei o carro. E quando você tem menos de 26, lá no site você já tem que colocar que tem menos de 26, tem até um quadradinho que você tem que selecionar. Por quê? Se eu não me engano, eles chamam de idade de risco, então até os 26 eu acho que fica um pouquinho mais caro. Documentos que eu precisei apresentar: passaporte e carta de condução, então minha carta de motorista, inclusive a minha ainda é do Brasil e é aceita aqui sem qualquer problema. Inclusive isso é uma coisa que eu quero fazer logo, eu quero mudar a minha para portuguesa, mesmo que a minha brasileira seja válida, eu quero ter logo a minha portuguesa. A Elo, que é minha esposa, já fez a mudança da dela e tem a portuguesa. Se eu tivesse já a residência normal, em cartãozinho, eu teria que apresentar a residência e não o passaporte. Porém, como minha residência é a CPLP, que é um papel e não tem foto, eu tive que apresentar o passaporte como documento oficial. Então foram só esses dois documentos, muito simples, pessoal. Eu, como moro aqui e tenho também o NIF, né, que é como se fosse o CPF do Brasil, que é o meu número de contribuinte daqui, eu passei esse número a eles também, porque eles fazem uma fatura depois com o meu contribuinte, com o meu NIF. Mas se você é um brasileiro que vem passar aqui férias, é só você apresentar seu passaporte e sua carta de condução. Então,
é muito tranquilo. Ah, e outra coisa, não precisa ter comprovativo, né, de morada, de endereço. Mas, de qualquer maneira, eles perguntam o seu endereço. No caso, o meu é aqui de Portugal. Se fosse uma pessoa do Brasil que está aqui viajando, seria o endereço dela do Brasil. E eles colocam lá nos dados da pessoa, mas não precisa ter um comprovativo disso. Caução é algo muito importante. Se você contratar o seguro mais básico ou intermediário, você tem que deixar 300 euros de caução. Se você contratar o seguro mais top, que foi o que eu contratei, são só 100 euros de caução. Rafael, como que eu pago esse caução? Muito simples, pessoal. A maioria das pessoas que eu conheço que alugaram carros pagam o caução com cartão de crédito brasileiro. Ou seja, tem que ser o cartão de crédito internacional, claro, mas ele vai lá descontar. Descontar não, ele bloqueia um pouco do seu limite. No caso, se for a primeira opção de seguro e a segunda, vai bloquear 300 euros de caução. Se for a terceira opção de seguro, que é a mais top, vai deixar bloqueado no seu limite 100 euros de caução. Quando você devolver o carro, aquele limite volta para sua conta, se tiver tudo em ordem, claro. Eu não tenho cartão de crédito brasileiro, tenho cartão de crédito português, tenho 2, inclusive, se quiserem eu posso falar sobre isso em algum outro vídeo. Ou seja, é claro que eu poderia ter usado meu cartão de crédito português para pagar o caução, para tirar ali do meu limite, mas no dia que eu fui buscar o carro, eu esqueci o cartão em casa. Então, eu não consegui usar meu cartão de crédito daqui de Portugal. Aí o que eu fiz? Usei meu cartão de débito. Meu cartão de débito é do Millennium, eu tenho conta lá, e ele foi aceito para reter o caução. Nesse caso, como foi débito, ele tirou da minha conta 100 euros, porque eu contratei o seguro mais top, e depois de eu devolver o carro, gaguejei aqui, mas enfim, depois de eu devolver o carro, ele volta para minha conta esses 100 euros de caução que eu deixei. É importante dizer que nem todo cartão de débito aceita isso, tá? Então, tenha cuidado, porque eles até me disseram isso. Quando eu vi que eu tinha esquecido o cartão em casa, eu liguei lá antes de buscar o carro. E eles falaram assim, olha, na maioria das vezes, a máquina aceita cartão de débito, mas depende do seu banco. Eu não posso garantir que vai ser aceito. Mas graças a Deus deu certo e o meu cartão tem isso habilitado. Então, enfim, deu tudo certo, usei cartão de débito, mas eu indico que tenha um cartãozinho de crédito para ser mais tranquilo. Eu sei que ter cartão de crédito aqui em Portugal, para nós brasileiros, é difícil, eu demorei bastante para conseguir, então você consulta com o seu banco, caso você mora aqui e tenha conta em banco aqui, se pode usar o seu cartão de débito. Ou faça o teste, né? Enfim, às vezes a gente não consegue prever se vai dar certo ou não. Agora, algo muito importante, antes que eu me esqueça também. Vamos aqui ver uma coisa. Vou entrar no carro, pisar na embreagem no travão, ligo o carro. Vocês vão ver que o tanque dele, né, o depósito, ok, enfim, vocês vão ver que o depósito, ele não vai parar de apitar se eu não fechar a porta. Vocês vão ver que o depósito dele, o tanque de combustível, está cheio. Então eu peguei o carro com o tanque cheio e tenho que devolver com o tanque cheio também. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Se você devolver com o tanque sem estar cheio, eles vão tirar isso do seu caução. Existe um... Quer dizer, é aquela coisa. Se você quer praticidade e não quer ter que encher o tanque para levar o carro de volta, você deixa lá o carro de qualquer jeito e eles descontam o valor do combustível do seu caução. Mas eu imagino que eles descontem um valor mais alto do que realmente é o combustível. Então eu indico que você enche o tanque logo antes de devolver o carro para ficar tudo certo. Ah, e antes que eu me esqueça, mais uma dica aqui, e essa é super importante. Quando você for buscar o carro, antes de sair da locadora, faça um vídeo dele, mostrando ali todo o carro em volta e também por dentro. Eu gosto de fazer isso. Caso tenha alguma batidinha, mostre aquela batidinha. Porque caso, quando você for devolver o carro, falem alguma coisa, você tem ali o vídeo provando que quando você buscou o carro, já estava daquele jeito. Eu acho que eu já falei sobre tudo. Documentos necessários, preços, opções de carros e algumas dicas, né, que eu poderia dar. E acho que é isso, pessoal. Não tem mais muito o que falar. É um processo muito simples, inclusive. Eu entrei no site do Europcar, vi a opção de carro, coloquei reservar, fiz o pagamento na hora, fui lá buscar o carro, tenho que deixar o caução, então passei lá o cartão, fiz algumas assinaturas e pronto, tá tudo certo. Aqui dentro eu deixei o meu contrato, então o meu contrato tá ali. Por quê? Se a polícia me parar, eu tenho que apresentar aquilo ali pra polícia para identificar o meu contrato de aluguel. Eu mostrei um pouco desse carro e também do outro que eu tinha alugado lá no meu Insta e várias pessoas me mandaram mensagem perguntando: Rafa, como que faz para alugar um carro aqui em Portugal? Então por isso, decidi fazer esse vídeo completo, falando realmente sobre tudo, e eu acho que eu me lembrei de tudo. Se eu não me lembrei de alguma coisa e você se lembra dela, deixei nos comentários. Acabei de falar, nossa, acho que lembrei de tudo, né? Porém, agora acabei de perceber que eu esqueci de uma coisa.
Quilometragem, quilômetros. Quanto eu posso andar? Nesse caso, ilimitado. Então eu posso andar quantos quilômetros eu quiser. Na Europcar, pelo que eu vi lá no site deles, nas opções da página principal, todos tinham os quilômetros limitados. Mas confira isso. É claro que se você pretende andar pouco, existem opções mais baratas com quilômetros limitados. Não sei se na Europcar, mas em outras empresas eu já vi. Porém, eu prefiro ficar relaxado, até porque eu não tinha um roteiro sabendo para onde eu ia passear ou não. Então, eu prefiro ficar ali descansado e saber que eu posso andar o quanto eu quiser. Inclusive, com outro carro que eu aluguei, antes desse, eu andei acho que 2.700 quilômetros, então bastante coisa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei aí um pouquinho desse Ford Puma que eu aluguei. Falei sobre documentos necessários, preços, dicas, carros disponíveis, dando aí, de um modo geral, as informações de como alugar um carro aqui em Portugal. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado a dúvida de muitos. E é aquilo, se você puder e quiser, deixe aí o seu like e o seu comentário, porque isso me ajuda muito. Lembrando que eu trabalho na Ducati Lisboa, então sim, eu trabalho na minha área aqui em Portugal, que é uma área que eu amo, gosto muito de trabalhar lá. Se você quiser acompanhar bastante sobre a minha vida, motos da Ducati, passeios e viagens e coisas aleatórias morando aqui em Portugal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e até o próximo. Fui!